Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um dia que o Senhor nos concede. Vamos nos alegrar, vamos procurar motivos para nós termos agradecimento ao nosso Pai Celestial. Ele é tão bom para nós, Ele tem tanta alegria para nos dar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente carregar o nosso pensamento só nas lutas, nas tristezas, isso vai nos acarretar mais sofrimento. Mas se a gente confiar que o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós e Ele pode acrescentar o nosso pão, a nossa água, Ele pode acrescentar os milagres que Ele tem para nos dar, porque Ele tem milagres, muitos milagres que nós podemos desfrutar aqui na terra. E é tempo de confiar mais em Deus. E eu quero me referir, meus irmãos, nesta oportunidade, no capítulo 15 de Mateus, tem alguns versículos aqui nesse texto que me chamam muito a atenção. Começando pelo versículo 21, até o versículo 28, fala da mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para ao lado de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas à casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se isso contigo como queres. E, desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Meus irmãos, muitas vezes a gente olha para determinadas pessoas e não sabe o valor que aquelas pessoas têm, porque nunca ouvimos falar de algo que aquela pessoa já falou, aquela pessoa deixou transparecer. E eu creio que para os discípulos, esta mulher foi uma mulher que causou experiência, admiração para eles, porque era uma mulher sírio-fenícia. Ela não era da linhagem dos judeus, mas ela acreditou, ela confiou no Senhor Jesus Cristo, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E ela sabia que aqueles demônios ela não podia expulsar, porque eles eram muito violentos, certamente, e eles precisavam de uma autoridade. E ela ouviu falar do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele estava operando, e ela procurou se aproximar de Jesus e começou a clamar de tal forma que os discípulos disseram: Senhor, atende essa mulher, ela vem gritando, ela vem nos importunando, como diz: deixa, Senhor, ela ser atendida agora, Senhor. O Senhor está atendendo a outras pessoas, mas atende essa mulher. E Jesus, virando-se para ela, e ela contou:
Senhor, a minha filha. E Jesus, olhando para aquela mulher, viu, meus irmãos, que ela estava muito aflita, porque sabia que aquela casta de demônio não podia ser expulso de qualquer maneira. Mas Jesus disse: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meus irmãos, se aquela mulher não tivesse muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela ia sair da presença do Senhor sem a cura para aquela filha. Ia sair revoltada, ia sair fracassada. Mas aquela mulher compreendeu que ela estava diante daquele que estava fazendo milagres. E assim como estava fazendo milagre em outras regiões, podia fazer naquela hora que ela estava aflita e necessitada. Meus irmãos, e Jesus, quando viu o tamanho daquela fé, Jesus olhou para ela, certamente com aquele olhar de ternura, aquele olhar, meus irmãos, de Jesus. Eu, quando penso no olhar de Jesus, eu nunca vi na Bíblia Jesus olhar para alguém para querer chamar a atenção, para corrigir. Quando Jesus olhou para alguém, foi para fazer algo importante para que aquele necessitado fosse atendido e fosse vitorioso, e assim que Jesus continua fazendo. Meus irmãos, quando Jesus olha do céu para a terra, ele nos vê e vê o que é que estamos precisando. Porque, meus irmãos, quando nós estamos precisando, nós temos que usar a nossa fé. A nossa fé remove montanhas, a nossa fé alcança o impossível, porque quando é impossível para nós, é possível para o nosso Deus. Irmãos, Deus quer que crentes tenham a confiança nele, e cada um crente tenha a liberdade, tem, meus irmãos, tudo o que precisar, que for para glorificar o nome de Deus, o crente tem a liberdade de pedir ao Senhor. Não existe aquele que seja o mais sábio, o menos sábio, que seja o mais importante. O mais importante para Deus, irmãos, é quando a pessoa está fazendo o que ele quer, aquilo que ele determina, aquilo que ele sabe que é bom para ele, é o que ele precisa de fazer. Então, meus irmãos, aquela mulher sabia o que era que Jesus estava fazendo, o que é que Jesus podia fazer por ela, e ela creu de coração que a primeira vez que eu encontrei na Bíblia, e já li alguma coisa, não encontrei mais Jesus falando de fé grande. Mas para essa mulher, Jesus exclamou, dizendo: grande é a tua fé, mulher. Seja feito isso conforme tu desejas. E ela viu, meus irmãos, que a sua filha foi liberta, porque Jesus tem o poder para fazer tudo o que ele fez no passado, ele pode fazer no presente, porque ele continua sendo o que pode. E nós estamos nessa dependência do que ele pode. Meus irmãos, o que é que ele pode fazer por nós? É tudo que está escrito, que é promessa de Deus. Se você quer promessa de Deus, você se desperte. Senhor, será que eu tenho que pedir ao irmão fulano para orar por mim? Será que eu preciso ir para a irmã fulana orar por mim? Será que eu preciso de ouvir uma profecia para eu entender que Deus fez promessa? Irmãos, as promessas de Deus, elas precisam de serem despertadas, e quanto mais nós procurarmos entender que Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo poderoso e sendo o mesmo misericordioso, e aquele que sabe todas as nossas necessidades. Portanto, meus irmãos, a minha palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, vamos pensar nessa mulher, que sendo uma mulher que estava sendo ignorada pelos discípulos de Jesus, que estavam ali para ficar em volta dele, e pediu a Jesus para atender com pressa, aquela mulher não teve pressa, até que Jesus falou com ela, e ela foi bem recebida, e Jesus fez o milagre, porque ele é misericordioso. Que Deus abençoe a todos
meus irmãos e minhas irmãs, e a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que Deus continue nos dando despertamento espiritual para a glória do seu nome. Amém.